realmente quero, né? E no que eu realmente quero, eu quero me dedicar bastante, porque podem crer, para mim está sendo um desafio muito grande, muito grande. Sabe aqueles aluninhos que o professor tem que sentar do lado e pegar na mão? Eu estou me considerando igual a eles, né? E é isso, mas está sendo muito bom, está sendo muito bom, eu estou gostando, assim, eu acho que eu melhoro visivelmente, tá? E estarei aqui, então, tá? Qualquer coisa, Tá, pode estou deixar. aqui. Obrigada e boa reunião para nós. Obrigada, Maria, obrigada pela sua contribuição. Eu percebo, na maioria, assim, das pessoas, né, que iniciam a mentoria, eu percebo exatamente isso. A Maria usou a palavra alienada, mas, na verdade, é o quanto eu não me olhava, o quanto eu não me via. Aí, agora, quando eu começo a me planejar para me projetar online, aí eu começo a olhar coisas em mim que eu percebo, falo, opa, peraí, isso aqui, né? Como que é isso? Isso não tá legal, isso aqui também não tá bacana. E aí eu começo a fazer pequenas intervenções. Mas isso é um processo natural nosso, de se você ficar na sombra, você vai achar que não precisa pentear cabelo, não precisa se arrumar, não é? Então, você fica dentro de casa. Você pensa assim, não precisa pentear cabelo, não precisa se arrumar tanto, só se arruma para sair. E a gente acaba tendo uns comportamentos que, no nosso natural, no nosso dia, na nossa vida. Aí, o que acontece depois? Acontece que aí, quando você precisa projetar isso para o outro, você não tem essa prática de quem você é, qual que é o teu estilo, conhecer a sua comunicação. Não sei vocês, mas estamos todos em pessoas maduras aqui. Mas quando apareceu o bendito do áudio do WhatsApp, você escutou seu primeiro áudio na primeira vez, como que foi? Como que foi ouvir a sua voz no áudio do WhatsApp? Alguém teve estranhamento? Para mim foi horrível. Magali? Porque assim, eu já tinha um cliente meu já tinha comentado uma vez, né? Porque eu tenho uma voz bem fininha. Aí ele falou assim: "Nossa, gente, eu imaginava que eu estava conversando com uma pessoa assim de 16, 17 anos, né? E já era uma pessoa madura". E daí quando eu ouvi minha voz pela primeira vez, eu falei: "Nossa, realmente ele tem razão, né? Porque a minha voz é assim". Mas, no fundo, eu hoje eu gosto muito da minha voz, muito mesmo, mas a princípio foi bem estranho. Exatamente, porque o que a gente precisa lembrar sempre é assim, a gente tem a essência, mas tem coisas que a gente vai precisar agregar na imagem e na comunicação, vamos dizer assim, na comunicação, a gente vai precisar agregar alguns elementos na comunicação para provocar outras emoções, para provocar as emoções corretas. Então, a maneira como eu estou em casa, que eu estou mais relaxada, e eu fico de pé descalço, e eu não levanto e já me ajeito, e não sei o que, e não me preocupo tanto. Se tiver que botar o lixo, eu vou de pijama. Se alguém chegar, do jeito que tá de boa, porque as pessoas que frequentam a minha casa vão entender. Então, quando você vai projetar daí a sua imagem fora, aí você olha assim, você fala, caramba, meu, e agora? Que jeito que eu projeto isso? Como é que eu saio de dentro de casa agora? Né? Como é que eu saio de dentro de casa agora? E aí, o que uma outra cultura que a gente tem no empreendedorismo é que existe uma preocupação imensa no escritório, na fachada, nos móveis, e não se tem uma preocupação tão grande na comunicação, no posicionamento, na escrita, né, na produção, na criação da marca em si. Então, muitas vezes, o profissional, ele investe horrores no mobiliário do escritório, modulado, não sei o quê, mesa caríssima, cadeira, não sei o que lá, mas aí ele não contrata um profissional para fazer o estudo de posicionamento. Ele vai na intuição, ele vai no achismo, ele vai no que ele pensa que é, e as grandes marcas, a primeira coisa que ela faz é um estudo de posicionamento. Mas aí por que a gente que é pequeno não consegue fazer isso? Não conseguia antes, né? Agora, com a ajuda da inteligência artificial, com o Google, com muita pesquisa, com muita coisa pronta, a gente já consegue, pelo menos, dar fazer um briefing, pelo menos.
justamente por essa ausência de habilidades dentro dessa área de marketing, que antes, para a gente, o marketing era realmente uma coisa assim, só o publicitário que entende disso, só o marqueteiro que entende disso, só se eu chamar uma agência que vai saber, só se eu contratar um designer que vai conseguir fazer. E hoje a gente tem ferramentas aí gratuitas compartilhadas para você conseguir fazer tudo. O que vai faltar? Vai faltar um feeling, vai faltar uma certa habilidade, né, com todo o contexto, com a linguagem, e é isso justamente que a gente busca treinar aqui, né, é preparar vocês com aquilo que é essencial, para você não precisar sentar numa cadeira de faculdade, e conseguir fazer a mesma coisa que um profissional faria. Vai conseguir fazer com a mesma qualidade? Com certeza que não. Mas você vai conseguir fazer, ter um norte, ter uma noção, isso eu garanto para vocês. Quem que estava falando? Miriam, minha amiga queria entrar na mentoria hoje e ela está lá me chamando. Ah, vamos adicionar ela, eu esqueci de adicionar, não consegui, na hora não... Você me mandou, eu comecei uma reunião atrás da outra e parei agora. O nome dela é Elma. Deixa eu achar minha conversa com você. Será que eu salvei o contato já? Ah, tá aqui. Deixa eu salvar ela. Eu até já tinha salvo, só não tinha adicionado. Que na hora eu fui fazer o... Deixa eu já mandar também para ela o link, que daí ela já entra. Está na rua, Ana? Fechei o áudio aqui para não incomodar, mas estou chegando já. Deixa eu até já mandar também o link daqui para ela. Tá. Então, faz sentido isso, gente? Isso de que a gente foi muito, né? De que nós, empreendedores mais maduros, é assim que a gente foi criado. Para ter um escritório, tinha que comprar ponto, tinha que ter sala, tinha que alugar sala, e a gente se preocupa mais com a fachada do que com a construção de um posicionamento, né? Com um estudo de marca. Quando eu falo construção de posicionamento, é isso, é um estudo de marca. E o estudo de marca, ele serve exatamente para isso. Eu vou dizer que para você fazer um estudo de marca, você tem que olhar para o seu negócio do mesmo jeito que você faz um processo de autoconhecimento. Aqui, acho que a maioria já passou por algum processo de autoconhecimento, fez terapia, segue alguma tendência aí, né, seja da espiritualidade, seja holística, seja mística, mas faz alguma coisa e para se autoconhecer. Vocês fazem? Vejam, me digam aí, a Maria é terapeuta, a Áurea sei que sim, a Mara também já fez bastante coisa. Magali, você também, né, participa de muitos treinamentos de autoconhecimento. Já fez alguma formação, Magali? Não, Magali não ouviu. Está sem áudio, Magali. Agora sim. Eu tô saindo, eu tô na rua. Ah, tá bom. Mas eu vou ficar chamando vocês, eu então. faço, eu já fiz um curso, sim, de autoconhecimento, e daí, como eu sou praticante de yoga, eu pedi para minha professora de meditação, porque ela faz numerologia pela data de nascimento. E eu quase tive um treco, né? Porque eu falei assim, não sou muito dessas coisas, gosto da yoga por causa do relaxamento e tal. Mas quando eu peguei o resultado e confrontei com o resultado do teste que a psicóloga fez, saiu ali igualzinho, os dois.
Então, eu sei meus pontos fortes e fracos e as coisas que eu preciso arrumar. Foi, assim, bastante interessante as duas coisas. Exatamente, exatamente. E na gestão de um negócio também tem ferramentas para autoconhecimento do empreendedor e para o negócio. Então, para você definir, quando eu digo também que quando a gente cria um negócio, a gente está criando um ser vivo, né? Ele é um ser vivo, ele tem que ter uma alma, ele tem que ter um corpo, que é o lugar físico, e ele tem que ter um espírito, que é esse propósito dele. Um negócio, ele tem isso também. E já existem muitos especialistas que falam mesmo, né? Você também já ouviu essa expressão, a alma do negócio. Qual que é a alma do negócio? A alma é tudo que é sentimento, certo? Então, tudo que é sentimento é alma. Logo, que sentimentos é que a tua marca, ela está provocando? Ela vai querer provocar. Então, eu vou começar um roteirinho aqui, e eu espero que ele responda muitas dúvidas de vocês que já são minhas alunas ou clientes, e que quando a gente vai construindo, às vezes fica meio complexo, assim, de construir, tá? De compreender. Então, eu vou compartilhar um rascunho aqui da nossa conversa, para eu não esquecer nenhum ponto, mas a gente precisa refletir sobre isso aqui. O que é um posicionamento de marca? Então, quando eu falar em posicionamento, eu estou falando assim, estou fazendo uma pergunta bem assim, ó, como é que você quer ser reconhecido? Aí eu olho para mim, Miriam, com um perfil pessoal, com uma bagagem de vida, com competências e habilidades, com uma formação, com uma experiência profissional, e aí a Miriam com um produto. Olha como não dá para dissociar, né? Eu, Miriam, minhas competências e habilidades e a maneira como eu entrego esse produto. Se você quiser ser verdadeiro, se você quiser ser real, se você quiser ter um negócio que você consegue carregar de uma maneira leve, eu acredito que é assim que faz. Você não pode dissociar o eu, Miriam, eu das minhas habilidades e eu do produto que eu quero entregar. E vocês vão ficar chocados aqui, ó, gente. Mas hoje, coincidentemente, eu peguei um vídeo no Instagram do Mike Tyson falando bem assim, que cada vez que ele entrava no ringue para lutar, ele chorava. E aí o entrevistador perguntou, como assim chorava? Ele falou, eu chorava, porque eu já sentia a dor do ser que eu teria que me tornar para ganhar aquela batalha, aquela luta. Então, o cara ganhou um prêmio, se tornou campeão e não sei o quê, é uma sumidade, mas que preço que ele pagou? Que preço que ele pagou para chegar onde ele chegou? Eu doía em mim, a pessoa que eu ia ter que me tornar para fazer o que eu tinha que fazer. Vocês já imaginaram, vocês, na hora de abrir a porta do escritório ou de fazer no seu trabalho, você ter que vestir uma outra pele para fazer o seu trabalho? Como que vocês percebem isso? Eu imagino que, você usando esse exemplo, eu imagino que era uma dor não... É porque ele tinha que bater também nos outros, né? Para ele se sobressair, para ele ganhar, ele tinha que surrar os outros, né? Que foi o que fez ele, a marca dele bem diferencial, porque ele não foi um perdedor, ele foi um ganhador. Então, ele surrava as outras pessoas, né? Eu acredito que esse sofrimento também está no sentido de que o que ele provocava nos outros, né? É muito profundo isso, né? Depois eu vou compartilhar o vídeo lá no grupo para vocês. Elma, muito bem-vinda, bem-vinda. Desculpa não te colocar antes, a Ana me falou cedo e eu, na correria, não consegui, tá? Mas bem-vinda. A gente está falando aqui sobre posicionamento, o áudio tá bom para você, o vídeo tá ok? Tá, a gente não tá te ouvindo. Acho que o teu microfone, ele não tá nem dando... Agora deu sinal, Meu fone tá ruim. Tá Acho ruim, que tá eu vou bom. ter que sair, vou ter que entrar aqui pelo Faz de novo. Tá bom. computador. Então tá, fica à vontade. Tá, obrigada. Então, é isso, né? Como que eu quero ser reconhecida? Como eu quero ser reconhecida? Para eu ser reconhecida, eu vou ter que deixar de lado quem eu sou, ou eu deixo tudo, eu trago só uma parte, o que que eu faço? E aí, uma dúvida que muita gente tem. Crio 2 perfis, um profissional e um pessoal? Gente, isso é um desafio. Não existe fórmula para isso, não existe resposta certa para isso, sabe?
É realmente uma decisão, e é uma decisão corajosa. E depende muito mesmo de uma série de fatores. Então, não é uma regra que dá para dizer, cria 2 perfis, cria um perfil só. Não existe uma regra para isso, e você vai chegar a essa conclusão a partir de qual que é o teu objetivo, né? Definindo bem o seu objetivo, aplicando, né, as ações para concluir esse objetivo, tendo os resultados das ações, é que você vai poder dizer, putz, vou precisar criar outro. Não vai ser necessário criar outro. Vou conseguir juntar. Então, isso não tem uma forma. Mas a ideia é essa, né? Criar relações com o seu público. É um processo que é eterno. Então, posicionamento é um relacionamento. É uma relação. É uma coisa que ela não vai acabar nunca. Hoje de manhã ainda eu falei para a Auri, você vai criar um produto que depois você pode criar subprodutos desse mesmo e vender dentro de outros níveis de necessidade do seu cliente. Então, quando você cria, você já cria pensando quanto tempo que você quer que o teu relacionamento dure? Quanto tempo você quer que o relacionamento com o seu cliente dure? E isso também vai ajudar a definir o seu posicionamento. Vai ajudar a definir a sua mensagem. Ou seja, você tem soluções que vão do básico ao avançado, você tem soluções para ele estar sempre com você, né? Como que está isso? O que é? Quais são as suas intenções aí com o seu negócio? E no vídeo de hoje eu falei exatamente isso. É uma carta de intenções, né? Quais são as suas intenções? O que você quer com esse seu produto? Então, olhe para o seu produto ou serviço como se ele fosse uma pessoa que vai cuidar de outra pessoa, que vai trazer soluções para outra pessoa. E aí, você vai precisar colocar um corpo, uma alma e um espírito nesse negócio. Da mesma forma que você tem. E aí, é importante que eles estejam alinhados, né? Que os princípios e valores seus estejam alinhados com os princípios e valores do seu negócio. Na minha opinião, é essencial. Na minha opinião, é essencial. Porque se eu tiver que me dissociar de quem eu sou de maneira drástica para poder fazer o meu negócio, para ganhar dinheiro, vai ser com muito sofrimento. E a gente tem muitas provas disso, a gente não tem? Magali, pode falar. A Magali tinha levantado a mão? O áudio não está saindo, tá? Mas pode ser que ela levantou por engano. Gente, isso faz sentido para vocês? Então, vamos para a prática. Vamos para a prática. Então, vocês estão com papel e caneta aí? Todo mundo com papel e caneta na mão, certinho? Fechou? Então, vamos lá. Agora, como eu falei no início ali, ó, eu falei no começo, né? Eu falei que a gente vai trabalhar três comandos. Dentro desses 3 comandos, vai ter uma série de subcomandos aqui. E o que vocês vão perceber? Eu não trouxe um comando pronto para você. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 terapeutas, eu tenho uma consultora na área de projetos sociais, eu tenho uma arquiteta, uma advogada, uma arquiteta especialista em restauro, uma arquiteta especialista em gestão de obras e uma empreendedora do ramo de saboaria. E a Elma, o que você faz? Eu empreendo na área de alimentos saudáveis. Ah, legal. Produto físico. Então, a gente tem 2 de produtos físicos, a gente tem 3 prestadores de serviço, aqui, 4, 1, 2, 3, 4. A Áurea na área de consultoria também, é mais produto de conhecimento, né, Áurea? Mas a Ana, a Soraya e a Mara é uma prestação de serviço onde existe um misto de físico com o conhecimento em si, né? Você pega o seu conhecimento, aplica ele em um ambiente físico com outra instituição, você faz um projeto, você faz uma obra. Agora, já eu, a Maria, a Ceni também que entraram agora, a gente trabalha só com conhecimento mesmo, né? A gente trabalha direto com o outro ser, trocando, né? Entregando conhecimento para ele, fazendo transferência de conhecimento. Então, a gente tem aqui 10 pessoas e cada uma faz uma coisa diferente. Então, eu não posso ter um comando preciso para cada um. O que eu vou ensinar é vocês construírem também esse comando de vocês, o que é que ele precisa ter. Alguém estava falando alguma coisa? Não? Tá ok? Tinha dado um dedinho, parece que alguém ia falar. E o que é essencial, gente, assim, para definir no posicionamento?
essa descrição da sua solução. Qual que é o problema que você resolve? E como é que você faz isso diferente do seu concorrente? Tem alguém já fazendo o que você faz. Tem alguém fazendo com outro nome, com uma outra cara, mas tem alguém fazendo. Então, qual é o problema que você resolve e como que você faz isso diferente do seu concorrente? Isso tem que ter uma definição bem clara. Pode falar, Magali. Agora eu consegui ativar o som aqui. Loucura, dirigindo e tentando falar. Cuidado. Exatamente. Como fazer era o que eu queria ter perguntado, a hora que eu levantei a mão antes. Um storytelling para criar a marca, eu que vou estar mexendo com a saboaria. Tá. Narrativa, tá? É um ponto bem... A gente vai tratar dele aqui na comunicação. Tá? Então, porque vai ter uma mescla de... Você vai precisar de definir os 2 primeiros pontos, que é produto e público-alvo, para então você criar a sua comunicação. Dentro da comunicação, você usa o storytelling, você usa a narrativa como uma ferramenta para gerar conexão, para aumentar o nível de compreensão sobre o teu produto, para gerar experiência e tudo mais, tá? Mas eu não coloquei narrativa aqui, mas se der tempo eu consigo incluir. É porque... Quando a gente falar só de narrativa, eu quero depois trazer uma aula só de narrativa, e aí vai ficar... Então beleza, pode deixar só para aula de narrativa daí, então. Isso. E aí, beleza. Exatamente. Essa é a minha preferida. Eu trabalho bastante com copywriting, né, então eu gosto muito de escrever, e é a área assim, que eu amo, a parte de escrita. E narrativas é algo que eu estou bem, é onde eu especializo bastante, porque é o ponto-chave para gerar conexão. Você vai ter um produto, você tem um público, mas como que você conta com ele, conversa com ele, gerando conexão? É sabido que contar histórias realmente é a maneira mais impactante, que gera mais conexão mesmo, mais envolvente que existe. Então, contar a sua história, inserir uma história para o seu produto dentro da jornada do seu cliente. Então, gente, tem um monte de coisas aí que envolve. Vamos falar, então, de produto. Oi, Elma, pode falar, antes de eu começar aqui. Então, até estava comentando com a Ana, é justamente isso que eu queria, sabe? Essa coisa de criar essa conexão, né? Através de, né, das histórias mesmo, até da história, né, dos produtos, do que mudou na nossa família, sabe? Porque é bem bacana, assim, e isso é que eu não estou conseguindo ainda colocar em prática, sabe? Você vai ter um norte aqui hoje, e aí, dando tempo de eu apresentar pelo menos uma opção de comando aqui, vou ensinar vocês a fazerem essa construção, porque tem um outro ponto que a gente precisa lembrar para a gente ser muito paciente com a gente, com a construção da nossa marca. Com a construção de uma simples escrita de 150 caracteres que tem na bio do Instagram, com um simples 2 lugares para colocar o seu nome. Vocês estão sofrendo? Estão. É um processo difícil mesmo. Ele realmente não é fácil, porque justamente o fato de ter que ser extremamente conciso, breve, e ser único, e ser muito exclusivo, e chamar atenção, e gerar conexão, e provocar emoção, já não fica claro que é uma coisa bem desafiadora? Que não é mesmo assim, que pode não ser natural para todo mundo? Ou seja, você vai precisar de uma certa técnica, com dados sobre o seu público, sobre o negócio, sobre o que você quer. Então, quando você vê uma marca muito bem posicionada, muito bem descrita, muito apaixonante, gente, muitos profissionais trabalharam ali atrás disso, atrás dessa construção, muitos. E eles ficaram 45, 60 dias em torno disso. E eu falo isso porque eu construo marcas em parceria com outros profissionais, e também tenho uma formação em design de experiência, e não é assim. É uma construção, demora um pouquinho, você vai se debruçar, você vai colocar lá, vai achar que não ficou bom, vai perceber que não deu liga, vai lá e vai mudar. E o legal é você ter essa flexibilidade. Por quê? Olha só, se você vai fazer uma fachada em ACM, você vai pagar aí 5, 10, 15 mil para o cara fixar lá seu nome, seu telefone, seu slogan.
E se errar, gente, como é que conserta isso? Né? Mas no digital é muito fácil. Você vai lá e apaga, deleta, faz de novo. O máximo vai ter que esperar 14 dias para mudar de novo alguma coisa, né, Ana? Só isso. Só isso. Então, a gente tem que aproveitar essa flexibilidade do digital, essa leveza que é você mudar de repente, e ninguém nem reparou que você mudou, às vezes, porque você foi lá e fez uma mudancinha de palavra, e ter a coragem de escrever ali. E antes de escrever ali, beleza, pratica no papel. Escreva muitas vezes no papel, repita, escreva. Até aquilo fazer sentido para você. Mas com a inteligência artificial, a gente também já tem um baita de uma ajuda a isso. E eu falo escreva no papel porque eu sou do tempo que a gente fazia isso, meu Deus. Para sair uma declaração de posicionamento, uma declaração de missão, visão e valores, para sair uma proposta única de valor, que daí depois mudou o jeito de falar, né, veio para a PUV. Isso realmente é trabalhoso, tá? Então, tenham paciência com vocês, tenham paciência com a marca de vocês. A ausência de clareza é natural, ela vai aparecer conforme você coloca a sua cabeça para se dedicar, conforme você ouve seu cliente, conforme você tem feedbacks, conforme você tem resultados, e aí você vai mexendo nisso, assim, dentro do seu processo, sem medo, não precisa ter medo. O que de pior pode acontecer se você não tiver uma bio impactante de cara? O que de pior pode acontecer? Tá ali 4, 5 dias, você reescrever, daqui 10 dias você mexer de novo. As pessoas, você tem que pegar e ao invés de focar na bio, você focar no seu conteúdo, você encontrar uma outra maneira de atrair. Então, sejamos pacientes nesse processo que vai dar tudo certo, tá? Olha lá. Então, quando a gente vai falar de produto, a descrição do produto, essa descrição, né, dessa solução, ela precisa ter essa clareza. E aí, o que você faz aqui? Qual o problema que você resolve e como você faz isso diferente do seu concorrente? Pensa da seguinte maneira: como eu falaria isso de uma forma que até uma criança entenderia? E aí, a frase é bonita, né? Eu já vi muita gente usando ela, mas eu garanto para vocês que pode não ser tão simples para algumas pessoas. Pode ter gente que tenha, né? Pode ter pessoas que tenham uma facilidade de falar na linguagem de uma criança, explicar o seu próprio serviço na linguagem de uma criança, que até uma criança entenderia. Mas o que precisa aqui? Sempre. Clareza. Não tem jeito. Clareza. E aí, essa clareza você vai buscar dentro de você. Tá bom? Faz sentido? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Miriam, eu quero fazer uma pergunta que é mais ou menos sobre isso. Eu fixei aqui, para você que estava enquanto estava falando, e agora eu não consigo desfixar para poder a tela ficar fixada. Como é que... Ah, agora eu consegui. Bati 2 vezes na tela. Deu certo. Eu não tinha entendido. Tá, mas aí era só isso. Já resolvi. Obrigada. Tá bom. Então, clareza. Se você não conseguir falar para você mesmo, de forma que te soa simples, como você falaria isso para uma criança? Como é que você falaria isso para uma criança? Então, pense mesmo, como é que eu falaria isso para uma criança? Eu vou confessar para vocês, até eu me definir pela palco, pela mentoria de 4 semanas e colocar as pessoas no palco, eu tinha uma dificuldade enorme de falar sobre o que eu fazia, porque eu faço um monte de coisas, né? Eu faço da criação do negócio do zero até você estar com o seu processo de vendas pronto. Então, eu dizia, eu trabalho com criação de negócio do zero. Daí, quando eu trabalhava com criação de negócio do zero, a pessoa ficava ainda meio vago. O que é criação de negócio do zero? Então, até hoje, para mim, é um desafio. Cada produto novo que eu lanço, às vezes, precisa de tempo para poder criar uma descrição. E aí, o que é legal? Eu crio o produto, eu jogo ele no mercado, eu aplico ele, e no caminho eu vou entender, eu vou mexendo. O legal hoje, como eu trabalho no digital, é que eu vou mexendo, simplesmente vou mexendo e pronto, acabou. Pode falar, Magali. Eu vou ter problema com escrita, e explico, no sentido de até uma criança entender, porque eu venho de uma área assim, de comércio exterior, onde eu trabalhava muito com
embaixada, com gente do governo, e mesmo o meu primeiro trabalho lá também era assim, era com gente de prefeitura. Eu tenho uma maneira de escrever muito coloquial. Então, assim, eu vou precisar ajuda nesse sentido, porque eu sei escrever textos, assim, longuíssimos, eu vou conseguir construir uma história inteira, tenho, assim, criatividade de monte para isso, mas eu vou ter que saber cuidar das palavras, porque daí realmente vou ficar com um texto muito coloquial. Eu sei disso porque, assim, mesmo trabalhando, né, com o consórcio, com a Demicon, eu estou tentando me policiar para fazer pequenos textos e está sendo realmente bastante difícil para mim. Eu entendo você perfeitamente. E sabe quem que fez isso com você? Foi o dia a dia, assim, do meu trabalho, a prática. Foi o seu TCC exatamente. na faculdade. Ixi, foi maravilhoso. Eu tirei 9,5 no meu TCC. Mas foi ele que construiu essa sua cabeça do jeito que você tem hoje. Foi a faculdade que construiu essa sua maneira de pensar, essa sua maneira de escrever, porque foi o primeiro lugar onde você teve uma experiência de 4, pelo menos, não sei, eu tive 3 anos ter aula de escrita do TCC, metodologia científica. Então, você, durante 3 anos, estudou metodologia científica, como que agora você vai simplesmente escrever fluido, escrever conversacional, escrever figurativo, escrever narrativo, se toda a sua cabeça foi modelada para escrever um texto científico? Alguém mais se identifica com isso? Pode falar, Elma. Não, eu ia perguntar para você se, nesse caso dela, a inteligência artificial pode ajudar. Totalmente. Demais. De todos nós. Porque ele consegue fazer isso, de você dizer, olha, eu quero que você se comporte agora como essa pessoa. E aí ele vai conseguir fazer. Eu vou precisar só resolver uma situação aqui rapidinho. Enquanto isso, vocês vão ver na tela que aqui tem o comando que eu estava passando ontem com a Magali para criar o trabalho, uma proposta para o negócio dela, tá? Só um minutinho, eu já volto. Magali, você que falou sobre isso, de ser muito técnico o texto? Exatamente, Então, eu sou arquiteta e fiz especialização, mestrado, estou fazendo doutorado, e já dei aula há muito tempo. Então, eu tinha isso, né? Parece que escrevendo um artigo, sabe? Isso mesmo. Só que até brincavam, as pessoas brincam comigo, meus amigos, que quando eu vou responder no Instagram uma coisa, assim, eu respondo de um jeito técnico, sabe? As pessoas colocam lá incrível, não sei o quê, um monte de carinha, e eu sou, assim, mais técnica, não sei. Mas, assim, o que me ajuda a pensar, quando eu dei aula, é que dar aula é você ser didático, é você se colocar no lugar do outro, né? Exato. Então, mas eu também cheguei a dar... eu penso assim, como é que a pessoa está entendendo isso, sabe? Como é que está se recebendo, tentar se colocar no outro lado. Eu acho que a gente consegue, sabe? Sim, eu acho que nem ela falou de relacionar com uma criança, eu acho que aí vai ser a minha chave, sabe? Porque assim, o que acontece? Às vezes o pessoal lá no escritório vai escrever alguma palavra, alguma coisa, outro dia fizeram uma postagem, porque assim, eu trabalho com consórcio também, com a Demicon, aí foram fazer uma postagem e eu peguei um monte de erro de português em 5 segundos. Então, é isso que eu ia falar, que eu acho que a gente tem mais vantagens do que desvantagens nesse processo, sabe? Aí o pessoal falou assim, nossa, como você é criteriosa. Eu falei, mas eu não sei qual cliente vai estar lendo. Pode ser um cliente, uma pessoa mais simples, que não vai perceber os erros de português, e pode ser um mega empresário, que a hora que bateu o olho, falou, meu Deus, a pessoa nem sabe escrever, sabe? Como é que vai gerenciar minhas finanças, né? Mas, assim, eu vou ter que realmente me policiar. Mas pense que você vai construindo, sabe? Usando algumas palavras que... E você vê que as pessoas entendem. Esses dias eu escrevi um negócio lá, um post super técnico, e daí a Miriam também me elogiou, falou que estava bem claro, assim. E na hora eu fiquei com medo, falei, meu Deus, mas quem que vai se interessar por isso aqui, com essas palavras técnicas? Tentei deixar o mais fluido possível. E foi, né, Miriam? Deu certo. Foi, exatamente. Ficou ótimo. A gente consegue, né, Gali? Bota fé. Então, vamos lá. Falando em comando, como que funciona, né, para quem está do zero aqui,
conhecendo esse moço que não é um moço, é uma moça, porque é uma inteligência artificial, e ela se chama Luzia, vocês viram hoje, né? A gente chama o chat GPT, mas ele é uma inteligência artificial e acaba sendo mesmo feminino. Você vê que tudo que é bom é mulher, né? Tudo que é bom é feminino, nós somos demais. Então, olha só, você vai precisar de comandos para descrição do seu produto. Existe uma forma de você conversar com ele, que é quando você está começando do zero. Aqui, por exemplo, eu comecei assim, ó, eu estou começando, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Que informações você precisa para me ajudar? Vê que esse é um tipo de comando para que, se você não tem nenhuma noção de como conversar, se você não tem ideia de contexto, se você não tem conhecimento sobre planos de negócio, construção de marca, você não sabe nada do que você vai fazer. Então, você pode perguntar para ele, o que você precisa para me ajudar a fazer isso que eu quero fazer? Esse é um comando muito simples para tudo que você quiser fazer, para qualquer coisa que você quiser fazer. Eu quero criar um curso. Que informação você precisa? Eu quero compor uma música. Que informação você precisa? Ele vai te dizer quais são. Vocês vão ver que aqui ele já falou. Ó. Então, se você quiser começar um negócio, eu falei que eu não tinha ideia do que fazer. Ele já me deu tudinho. Ó. Tipo de sabão, ingredientes, formulação. Ou seja, eu não fui específica com ele. Eu podia ter sido assim, ó, quero criar um negócio de saboreio artesanal, já sei como fazer os produtos, mas não sei como vender. Ele vai me dar uma estratégia de venda. Tenho um negócio, mas não sei como fazer o marketing. Ele vai me dar uma estratégia de marketing. Não sei como criar um conteúdo. Não sei como criar uma narrativa. Aí ele mesmo vai dizer o que ele precisa para te ajudar e ele vai começar a te dar alguns insights ali. Então, a inteligência artificial, ela serve ela funciona bem quando a gente conversa com ela e quando a gente dá os comandos o mais completos possíveis. Então, por exemplo, eu quero criar, então, uma proposta de identidade. E aí, o que eu posso perguntar para ele? Ó? Eu vou precisar falar um pouco sobre quem eu sou, qual que é o tipo do negócio, o que é que eu faço, quais os problemas que eu vou resolver na vida do cliente. Quando você é profissional, eu gosto de usar as suas competências e habilidades e atitudes. Então, quem já fez mentoria comigo vê que eu sempre aplico um formulário, né? Eu aplico algumas pesquisas de perfil comportamental. Aí, se você tem perfis mais profissionais, que é o DISC, mas tem pelo menos uns 5 perfis que eu entrego na mentoria, a pessoa faz um teste de perfil comportamental e ela tem mais ou menos as características pessoais dela. Então, ela já meio que tem um autoconhecimento ali. E aí, você tem que ter clareza de quais os problemas que você pode resolver. Porque o teu produto é um produto para resolver problemas. Então, quem é você? Quais são suas competências, habilidades e atitudes? Quais são as suas características pessoais? E quais os problemas que você pode resolver? Eu gosto de usar esse comando, para mim sempre funciona muito bem, porque ele já gera um autoconhecimento, ele gera existe um padrão para tudo isso, né? Existe padrão para competência, habilidades e atitudes. Isso já está mapeado no sistema de informações mundial. Se eu falar competência, habilidade e atitude, ele sabe o que é. Se eu uso um perfil comportamental, então, por exemplo, aqui eu usei o DISC. Aí ele não conhece o DISC, mas ele conhece o Strength 5, eu acho que é um que eu uso, ele conhece. Ele mesmo já tinha me dado ele como dica. Aí eu uso o Strength 5, então ele sabe que aquele perfil lá ele tem um nome, então ele sabe quais habilidades e competências tem naquele tipo de perfil. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai te dar tudo hipoteticamente. Ele vai te dar hipotético, ele vai te dar suposições. Você vai trabalhando com ele até que você chega, no mais próximo da realidade, quando você vai acrescentando as suas características. Então, vamos criar um comando aqui para um público-alvo. Você pode dizer para ele bem assim, ó, você é um consultor, um estrategista, vamos colocar um consultor de marketing. Um consultor de marketing experiente, que vai me ajudar a escrever a definição
uma proposta para o meu serviço ou para o meu produto. Vou dizer assim para ele, eu sou arquiteta, vou usar arquiteta, sou arquiteta, especialista em restauro de imóveis tombados. Estou lembrando da Ana me ensinando. Eu sou arquiteta especialista em restauro de imóveis tombados. Vou colocar só isso aqui. Só isso, bem raso. Você que entende do seu negócio, você vai poder descrever melhor. Aí, olha só, Silvana, que é do zero, não sabia nem como é que entrava, se tinha que baixar ou não. Ele é online, ele é web, né, que a gente chama, então não precisa, você só precisa criar uma conta. Você conseguiu criar, Silvana? Consegui, sim. Deu certo? Tá. Deu. Tá. E aí você vai colar aqui, ó, você vai abrir um new chat e vai colar. E ele vai começar a trabalhar. Ó. E ele vai trabalhar aqui, você vai lá, pega um café, toma uma água, deixa ele trabalhando. Que ótimo isso, né? E depois você volta. Pronto. E aí ele salva aqui meio que um nome, né, para você. Então eu gosto de, por exemplo, nomear aqui sobre o que eu estou falando, aula, posicionamento. Depois eu tenho tantos comandos aqui, tantas coisas que eu pesquisei, que eu gosto de estar certinho aqui o que é que eu fiz. Então ele já me deu, ó, proposta de serviço de restauro de imóveis. Aí ele fala como serviços oferecidos, benefícios, orçamento, experiência em projetos anteriores. Aí ele te diz, ó, destaque alguns projetos que você concluiu com sucesso, juntamente com qualquer reconhecimento ou prêmios recebidos. Colocou o contato e inclua essas informações. Então, eu pedi para ele criar uma proposta de serviços. Ele criou uma proposta de serviços para mim. Agora, eu quero dizer assim, escreva uma biografia para o meu Instagram com base nessa proposta. Nessa proposta. Que eu digo para ele que eu gostei. Eu falei, excelente. E é bom elogiar ele, tá, gente? Porque ele fica feliz. Aí ele me deu aqui, ó, uma arquiteto especialista em restauro, preservando o passado e o futuro, descubra como podemos, projetos premiados, práticas sustentáveis. Blá, blá. Aí você vai dizer, poxa, não era bem isso que eu queria uma coisa. Aí você vai dizendo para ele, você vai falando o que você quer. Então, tudo que você pedir, ele vai fazer do jeito que você falar. Você vai precisar ter conhecimento? Vai, porque olha só, ele colocou em 453 caracteres, e no Instagram só pode ser 150. Então, viu como ele já errou aqui? Tá, eu vou tirar o claro, vou tirar os espaços em branco, vou tirar ele já tirou as hashtags, deu 355, aí eu vou tirar esse aqui, para ficar em 200, ó, ainda ficou muito grande, preservando o passado para o futuro, tirei, ficou com 195, ó, eu ainda preciso chegar. Aí eu falo para ele assim, preciso que contenha somente 150 caracteres. Ele vai reduzir. Aí, arquiteto especializado em restauro, ele colocou as hashtags aqui. Tá. Ele reduziu, tá, gente? Ó, ele reduziu, agora ele reduziu pra caramba, vamos ver quanto. Deu, ó, 142. Vai dar menos, ó. Deu 100 aqui. Então, agora eu posso vir aqui e colocar mais as 50 que tá faltando. Então, olha só como esse bichinho realmente ajuda, né, muito a gente a organizar o pensamento, organizar conhecimento, fazer brainstorming, ter ideias. Às vezes você não tem com quem você conversar, você conversa com ele, que ele vai te responder. Vamos voltar aqui ao prompt, ao comando, tá? Então, quando você ouvir falar comando, prompt, é disso que a gente está falando, tá? Deixa eu até abrir uma tela de comandos aqui, exclusiva. Esse aqui é do meu negócio. Abri errado. Aqui, ó, eu vou mostrar de vocês para terapeutas, por exemplo. Eu tenho uma de terapeuta, eu tenho uma de arquiteto aqui também. Ó, por exemplo, ó, eu estou criando um comando para identidade. Eu quero criar um plano de negócio para um terapeuta. Com base nas informações, blá, 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 além
Aí eu pedi para ele tudo o que eu queria. Ele veio e me deu a informação. Quando eu vou fazendo dentro de uma linha, eu vou chegar no produto. Então, assim, se eu jogar um comando direto para ele, criar uma descrição do produto, percebeu que ele não tinha informações suficientes para criar o produto para mim? Ele não tinha público, ele não tinha coisa sobre mim, ele não tinha coisa sobre diferencial. Então, você precisa alimentar ele de pré-informações até você chegar aqui no produto. Então, você vai colocar coisas sobre a sua identidade, diferenciais do seu produto, princípios e valores que você acredita, né? Ou seja, características pessoais aí, listar os problemas que você pode resolver, os seus, exclusivamente os seus, tá? As suas linhas de atuação, né? Em quais linhas, em quais áreas que você atua. Como aqui eu estava criando um plano de negócio, eu ia pedindo para ele me dar sugestões, porque eu estava criando um negócio do zero. Mas você não. Você já tem um negócio criado, você já sabe em que área você atua, você já conhece suas características, você entende de você e você vai acrescentar. Público-alvo, eu vou deixar isso, vamos falar de público-alvo agora. Então, tudo isso aqui é sobre o seu produto, ó. Você não tem noção de como descrever o seu produto, faz um brainstorm sobre você, sua solução, como que você entrega, e aí você vai ter um panorama ali. Aí, a partir disso, com base nas respostas que você tiver, aí você vai para o comando de descrever o seu produto. Mas descrever o seu produto no marketing também é feito de uma maneira muito peculiar, que é no formato de uma promessa, proposta única de valor. Então, ela não é uma coisa técnica, ela precisa ter elementos de emoção, ela tem que ter conexão, ela precisa fazer a pessoa se ver na sua solução, sentir necessidade dela. Então, descrever o seu produto é uma tarefinha ali, é um trabalhinho que você vai fazendo até você chegar e falar, ok, com base em tudo isso aqui, crie para mim uma proposta única de valor. Então, descrição de produto é proposta única de valor. Eu sou Ana Luísa Furquim, arquiteta especialista em restauro, 19 anos de experiência no mercado, premiada como não sei o que, eu transformo residências em lugares, em memórias para futuras gerações. E aí falo como é que você entrega esse serviço com segurança, qualidade, tranquilidade, economia, seu sonho realizado, não sei o quê. Aí ele pega e organiza isso para você, e aí é que você vai começar a colocar tom. Quando chegar lá na comunicação, eu vou dizer para vocês como é que você chega no tom, tá? Porque você vê que, embora você vá fazer um primeiro que o outro, os três estão interligados, tá? Então, por isso que eu falo que é uma construção mesmo. Vamos falar de público agora. Estou fazendo muito rápido, como que tá? Tá dando para entender? O que eu não entendi muito bem, você sugere que a gente escreva, que você abriu um outro arquivo, né? Sugere que a gente escreva identidade e... para escrever? Identidade, linha de atuação, suas características, isso na sua conversa com o chat, tá? Na sua de construção. Na sua As suas características, que são aquelas do perfil psicológico lá. Uhum. Era esses três? Deixa eu abrir aqui de volta. Onde que ele está? Aqui. Identidade, né? Características de você, suas competências e habilidades, ou seja, as características do seu perfil pessoal e profissional, os problemas que você pode resolver, e em quais linhas específicas você atua, ou seja, você resolve problemas de restauro, ok, mas restauro de imóveis tombados, ou de imóveis antigos, ou de imóveis para retrofit, para modernização. Lembra aquela coisa da segmentação, de como é que você vai segmentar. Tá, como é que você faz isso? A identidade é você ou é a empresa? A identidade é você e eu. Porque para você que é prestador de serviço, tá? Para você que é prestador de serviço. No caso, o que é aquilo que eu não sei se você tinha pego no começo, aquilo que eu falei.
Você vai buscar construir uma proposta de posicionamento que esteja alinhada com a sua essência, então vai ter sobre você e sobre o seu negócio. No seu caso não, no caso de todo mundo, né? A gente trata a expressão negócio, de um modo geral, e produto, que é a sua entrega final. Então, dentro do seu negócio, por exemplo, você é arquiteta e realiza vários tipos de serviço. Então, você vai ter uma descrição para cada produto, certo? Para cada coisa que você faz. Mas o que a gente quer clareza agora é sobre você, arquiteta especialista em restauro. Então, como a gente está falando de a maioria que é prestador de serviço, seria isso, tá? Porque o eu não se dissocia da sua entrega. Seguindo aquele exemplo do Mike Tyson lá, se você se dissocia totalmente do seu negócio, qual que é a alma? Qual que é o espírito do seu negócio? Você vai pegar o espírito de alguém e vai colocar lá? Você vai pegar a alma de alguém e vai colocar lá? Certo? Ficou claro isso? Silvana, você está com o olhão arregalado? Ficou surpresa com a informação? Ou está só travado seu vídeo? Quem quiser pode falar aqui pelos comentários, tá? Eu estou tentando acelerar, que já são quase 6 horas. Falta 5 minutos. Então, para você escrever, então, uma descrição do seu produto, da sua solução, qual o problema que você resolve, qual o problema, como você faz diferente do seu concorrente, você vai ter essa conversa com o chat. Você vai falar sobre todas essas coisas com ele. E ter clareza disso, tá? Estou até buscando aqui o da Ana, mas eu não vou conseguir dar exemplo de todas as situações. Mas eu tenho aqui o seu, deixa eu até olhar. Eu não lembro o perfil lá que eu era. Está dando os exemplos, sabe? Mostrando definições de produtos prontos. Se a gente conseguisse, vocês iam ver na prática o que seria. Vamos para público-alvo. Tem um grande dilema que todo mundo tem dificuldade de definir, é quem que é o seu público. E quando a gente fala em público-alvo, é quem precisa e quem quer comprar isso de você. Então, você vai ter o mercado, você vai ter uma fatia do público dentro desse mercado, e você vai ter a pessoa ideal mesmo para o seu produto. Porque todo mundo precisa de limpeza de pele? Todo mundo precisa de limpeza de pele? Precisa, não, né? Todo mundo, homem, mulher, começou a puberdade ali até precisa. A pele não suja? Sim. A pele não enche de... Todo mundo precisa. O que você ia falar, Ana? Não entendi, não é ainda o público que vai decidir a compra, mas é o geral, todo mundo precisa, né? Exato. Então, aí você tem assim... Então, você tem assim, eu vou trazer para esse ponto, esse aqui agora. Dentro do mercado de estética, dentro do público dentro do mercado da beleza, a gente tem um público que precisa de serviços de estética e a gente tem pessoas que precisam de limpeza de pele. Certo? E dentro dessa pessoa com limpeza de pele ainda, a gente tem a adolescente, pele jovem, pele madura, pele com marcas e manchas, pele senil. Certo? Se você for fazer, então, quem que é a sua pessoa? A de pele senil? É a de adolescente até pele senil? É só a de pele madura? É só a mancha? Certo? Então, no teu produto é a mesma coisa. Você vai olhar para o mercado, você vai olhar para o público, daí dentro do público, aí vai ter vários públicos separados. Os públicos geralmente se separam por demografia, social, comportamento, aí no caso, né, idade, gênero, aí vou deixar o comportamento por último. Idade, gênero,
identidade social ali, né? Perfil social, idade, gênero, comportamento. Aí vamos vir para comportamento, e aí a gente vai vindo, vai descendo cada vez mais, especificando cada vez mais, então. Demografia, né? Onde que esse povo está situado? Aonde que você está atendendo? Qual que é o perfil social dele? Que idade que ele tem? Qual gênero ele tem? Que comportamento ele tem? E aí, existe uma ferramenta muito legal que você pode pedir, e ela é universal, que é o mapa da empatia, que você pode pedir para o chat fazer para você conforme o mapa da empatia. Ou seja, você pode, então, criar um perfil hipotético com base no que você observa do seu público. Alguém já tinha ouvido falar desse mapa da empatia? Vocês já conheciam essa ferramenta? Não, nunca ouvi Eu falar. também não, também nunca tinha ouvido falar. Mapa da empatia. Então, o mapa da empatia é exatamente isso. O mapa da empatia vai ajudar você a resolver esse dilema de, eu quero que o produto seja do jeito que eu penso. Mas espera aí. Como é que o teu cliente pensa? O que é que ele sente quando ele olha para a solução que você tem? O que é que ele tem escutado? O que é que ele tem ouvido sobre essa solução? O que é que ele vê? O que é que ele enxerga? O que é que ele fala? Então, assim, o que é que ele sabe sobre a sua solução? E o que é que ele faz? Então, assim, quando você souber o mínimo sobre o seu cliente, você vai aplicar um mapa, você vai dizer para ele um pouco do seu público e ele vai criar. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos fazer um bem rapidinho para vocês verem. O meu público, vou colocar assim, o meu público é composto por pessoas, por herdeiros, eu vou colocar exclusivamente herdeiros de imóveis familiares. Eles, familiares da classe média alta, da classe média alta. O imóvel da classe média alta, eu vou dar uma bem rasa, eu não sei quase nada sobre essas pessoas, da classe média alta. Por favor, crie um mapa da empatia para um perfil hipotético. Eu já estou dizendo para ele que é hipotético, para ele não se preocupar, porque para ele não se preocupar com as definições, pode vir no genérico mesmo, que eu quero ver se faz sentido. E aí eu vou olhar aqui, o que essa pessoa pensa? Ela tem orgulho da sua família e dos imóveis, ela se preocupa em manter a integridade dos imóveis, ela tem interesse em preservar o legado familiar e identidade cultural. O que ela vê? Imóveis com uma arquitetura única e cheia de memória, potencial de valorização de imóveis, importância de encontrar profissionais confiáveis, história de familiares sobre a importância, recomendações de amigos. Aí você vai lendo, aí você fala assim, caraca, meu público não pensa nada disso. Ele só se preocupa com o imóvel quando chega a notificação. Aí você fala, meu público só se preocupa com o imóvel quando chega a notificação. Você realmente descreve as características, você descreve para ele o problema da pessoa. Então, por isso que é muito importante você ter um diálogo mínimo com 4, 5 pessoas quando você inicia um negócio. Olha, eu estou pensando em fazer tal coisa. O que você pensa sobre isso? Faz a pesquisinha do mapa da empatia com ele. Tenta saber dele o que é. No meu caso, no caso de todas as pessoas, na verdade, vai ter mais de um público, né? Muitos, né? Muitos. Porque daí, se você for lá para o comportamento, aí você tem, né? Perfil comportamental. Então, se, por exemplo, Soraya, que atende empresas, Soraya atende empresas, o que ela vai precisar? E para ela vai ficar fácil. Que empresas já são consolidadas, ela já tem a sua proposta de valor, ela tem missão, visão e valores, ela já tem um produto bem consolidado, vai ficar mais fácil de conhecer quando você atende empresa. Quando você atende pessoa, a pessoa é mais flutuante, né? A empresa, ela já é mais consolidada. Então, fica mais claro de descrever. Quando você vai trabalhar com pessoas, você vai precisar mesmo entender, saber um pouco sobre ela, saber o perfil comportamental dela, entender as dores e desejos. E aí, aqui também tem, tá, gente? Você vai ver que ele tem dores e desejos, ó, dores e ganhos. Receio de danificar ou perder a autenticidade, pressão para tomar decisões, sentimento de realização ao ver o imóvel restaurado,
valorização do imóvel no mercado. Então, aqui ele está bem superficial, bem ruim, porque eu dei um comando ruim para ele. Eu dei um comando muito ruim, muito vago. Mas se você conseguir ser bem preciso na sua descrição, você vai ter um material, assim, incrível. Não saiu do jeito que você queria? Volta na pergunta, tá? Entendi. E então a gente consegue definir público-alvo com essa ferramenta, mapa da empatia. O que eu vou deixar claro para vocês? Tudo que eu trouxer é muito raso. Vocês demorariam meses para aprender isso tudo. Então, se concentra na ferramenta e vai aprender a ferramenta. Então, vai assistir mais vídeos no YouTube sobre mapa da empatia, definição de público-alvo. Pega só essa palavrinha aí, ó, corre atrás para poder aprofundar um pouco mais, que aqui eu realmente não consigo fazer isso. Pode falar, Elma. Não, eu ia te perguntar justamente isso, eu não tinha entendido muito bem como fazer essa pergunta e tal, mas agora que você falou que tem outros vídeos e tal, daí eu busco. Para eu colocar específico dentro da minha, né, do meu produto. Me ouviram? Sim, eu te ouvi. É que eu estou aqui o tempo inteiro com o fone no ouvido, mas antes, quando eu fiz o teste sem microfone ou com, eu esqueci de pôr o cabo de volta. E eu estou aqui o tempo todo com esse trem esquentando minha orelha. Agora a gente já está terminando, então eu vou ficar sem esse. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, ok. É que o meu microfone, ele impede que os ruídos de fora venham até vocês. E aí acabou que vocês ficaram ouvindo todo o ruído da rua. Mas então tá, vamos fechando. Vocês veem, assim, eu realmente tenho essa mania de fazer entregas muito completas, assim, não gosto de deixar as coisas pela metade. O que eu deixo claro é, ó, isso aqui é uma pitada, mas depois se aprofunda e vai evoluindo nesse sentido. Então, essa ferramenta, ela realmente é uma ferramenta, assim, moderna, que ela veio aí, nasceu, né, depois que as startups começaram a surgir, as ferramentas de desenvolvimento de plano de negócio, de tudo que diz respeito ao empreendedorismo, elas ficaram muito mais claras. Eles conseguiram trazer essa linguagem mais simples, muito até visual, muito parecendo coisa de criança, sabe? Então, a gente aproveita isso e traz para o nosso uso, porque elas são universais. Se você conhecer a ferramenta, você vai aprender a ferramenta sem precisar saber nada do resto do assunto. Entendeu? E aí a gente vai conseguir, então, definir um público-alvo a partir dessa pesquisa. Ó, eu quero mostrar para vocês até o público da Magali. Quer ver? Vamos olhar aqui. Ó. O da Magali ontem, por exemplo, me surpreendeu, o que ele deu de resposta foi muito legal. Por quê? Porque para público dentro de saboaria, ele falou bem assim, ó. Ele falou assim, como que foi mesmo? A gente fez uma pesquisa, né? Aqui, ó. Quem pode ser o público de sabonetes artesanais? Pessoas preocupadas com ingredientes naturais, amantes de produtos artesanais, pessoas com sensibilidade cutânea. Logo, se a Magali decidir que ela vai trabalhar só com um produto específico para quem tem sensibilidade cutânea, o potencial do negócio dela triplica. Porque ela vai fazer um produto só, ela vai acessar um público único, uma proposta única, tem pele sensível, tem problema, eu tenho a solução para você. Pronto, acabou. Ela vai precisar ter um monte para essa marca se consolidar. E uma coisa que eu sempre digo, pega o teu produto, o pão francês, e coloca ele no mercado. Porque quando você validar o pão francês, a galera que está na fila aí na padaria vai pegar a manteiga, vai pegar o queijo, vai pegar a mussarela, vai pegar o biscoitinho que está ali, vai pegar ainda um Trident no balcão. Isso responde sobre o livro da Ana. Viu, Ana? Se o teu pão francês se consolidar, pronto, gente. Aí tudo que você tiver, vende. Então, quando você está iniciando a empreender e você tem muita oferta, demora para um produto seu se tornar o suprassumo do seu negócio. Vai muito investimento, vai muita coisa, né? Vai muito esforço. Então, a gente precisa desse cuidado. Eu sofri muito com isso quando eu prestava consultoria, porque daí consultoria é um processo longo, é grande, é inchado, é bem... Agora, uma solução única, que é uma mentoria, aqui, ó, ela está me dando muito mais escala, muito mais leveza para trabalhar, entendeu?
Ó, consumidores conscientes do meio ambiente, entusiasta da aromaterapia. Na hora que eu falei isso aqui, a Magali falou, por isso que eu estou nessa área hoje, porque eu gostava de aromaterapia e eu achei que isso era legal. Então, ela não é uma pessoa que buscava presente de luxo, ela não é a pessoa por conta do meio ambiente, ela não era só amante de produto artesanal e ela não era preocupada com ingrediente natural, ela era preocupada com cheiro. O cheiro para trazer bem-estar. Então, ela vende sabonete? Não, ela vende bem-estar. Ela vende um momento, ela vende uma experiência. Se ela vender uma experiência, ela vai ter sucesso. Se ela ficar vendendo sabonete, vai demorar mais. Ela vai ter que concorrer com o Dove, com a Natura, com todo mundo aí do mercado de cosméticos, né? Da beleza. Então, é ali que está isso de você encontrar o seu diferencial. Faz sentido? Tá ficando claro? Tranquilo? A gente vai ter que ficar um pouquinho. Olha eu aqui, ó, com meu olhinho de lavanda. Ah, já colocou na correntinha ali, né? Então, vamos lá, para o último ponto aqui. O ponto da comunicação. Esse é o ponto mais complexo, na minha opinião, e, ao mesmo tempo, muito simples de ser aplicado dentro do ChatGPT, porque ele é mais complexo de você chegar nele, assim, mas dentro do chat ele fica muito fácil. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Deixa eu fechar um pouco das coisas que eu tenho aberto. Eu ia falar de marca, mas não vai dar tempo. Vou ver se eu trago alguém na quinta-feira. E daí a parte de construção da marca ali também não dá. Não dá tempo hoje. Aqui, vamos lá. Esse aqui mesmo. Aqui. Miriam, os assuntos que são da terça são da quinta também? É o mesmo assunto? Às vezes, na quinta, eu vou fazer uma reprise. Às vezes, eu vou prolongar. Tipo, hoje, a gente fechou em comunicação. Se eu conseguir criar um material e produzir, na quinta, para eu não repetir exatamente como está aqui, eu posso só prolongar, e dependendo se entrar gente nova. Se não entrar gente nova, eu posso acrescentar temas. Se entrar gente nova, eu vou repetir do mesmo jeito que está aqui. Tá, dá para participar das duas? Pode participar das duas, tranquilamente, não tem problema não. Comunicação. O que a gente precisa dentro de comunicação? Vou focar aqui. Ó. Comunicação é realmente como é que você vai conversar com o teu público. Como é que você vai conversar com o teu público? Aí aqui você realmente pode conversar com o público. Com o público e escolher até três personas. Então, você pode ter pessoas diferentes aqui na comunicação. Vai dar mais trabalho do que você falar com um único público, ou seja, só com o público com sensibilidade cutânea. Vai dar mais trabalho. Se você tiver que falar com aquele que gosta de aromaterapia, mais sensibilidade cutânea e mais preocupação com o meio ambiente. E daí você vai ter que criar uma comunicação que agrada os três. Você vai ter que falar, a tua linha editorial vai precisar ter conteúdo sobre esses três públicos. Então, dá mais trabalho. Mas você pode falar porque eles são muito parecidos ali. Eles se assemelham. Tem uma convergência entre os perfis. Mas você vai precisar escolher um tom de voz, um tipo de linguagem, né? Um perfil de linguagem, um estilo de comunicação, tá? Um estilo de comunicação, um tipo de linguagem, e você vai precisar repetir isso em todos os pontos de contato que você tiver com o seu cliente, tá? Então, aqui, agora é cuidado, daria uma aula também só para isso. Tom de voz. Quais são os tons de voz que existem? Aí, como eu trabalho muito com isso, eu já tenho ele prontinho aqui, quais são os tons de voz. Amigável, profissional. Lembra, Soraya, quando a gente testou os seus? A gente pediu para ele escrever em tons de voz diferentes, e aí você avaliou se fazia sentido, qual que combinava mais com o seu jeito. Olhou. Aham. Né? Eu estou anotando todas essas informações, mas esse material está em alguma pasta específica? Isso, depois eu vou passar ele para vocês. Ah, tá. Mas é que daí eu passo tudo assim em tópicos, né? Então é bom você ter o seu jeitinho. Eu estou anotando, estou escrevendo, mas eu queria ter isso daí também, achei bacana. Isso.
Depois eu vou passar ele para vocês. Então, aqui a gente tem amigável, profissional, autoritário, divertido, instrutivo, empático, motivacional, persuasivo, né? Então, assim, tons de voz existem vários, você vai ver qual que combina com você. Ah, é técnico, é instrutivo, é motivacional? Qual que é o tom de voz que você vai utilizar? Qual que é o teu tipo de escrita, no seu caso? Como é que você vai escrever mesmo? Porque trata-se aí mesmo de descritivo, narrativo, persuasivo, informativo, expositivo, poético, técnico, conversacional, e muitas vezes você pode mesclar entre descritivo e conversacional. Tipo, você pode usar dois, esse e esse. Ou você pode usar descritivo, você pode usar poético e conversacional, você pode usar persuasivo e conversacional, porque daí ele vai colocar o elemento de simular uma conversa, tá? A linguagem, formal, informal, técnica ou figurativa. Então, você é mais formal, mais informal, é mais técnico, é mais figurativo. Você vai poder escolher. E aí, gente, existem descrições para as formas de linguagem. Eu sou formada em letras também, então eu gosto de conversar com ele dentro da gramática. Eu uso tudo elemento de gramática. Eu falo, olha, considerando tempo verbal, forma de linguagem, eu já falo por dentro da gramática normativa, porque daí eu me entendo com ele. Mas se você não é tão forte assim no português, pede para ele mesmo te dizer quais as linguagens existem. Aí ele vai dizer, existem essas. Vai falar, então, por favor, eu quero que me dê um exemplo de como é a descritiva. Ele vai te dar. Você vai dizer, legal, é essa mesmo que eu quero. Então, você vai validando isso com ele. E cada validação, cada ok, isso é muito bom, isso é que eu quero, mas ele vai continuando na linha que você quer. Mas ele vai continuando ficando na linha. E quando ele sair da linha, você tem que também corrigir ele, porque ele erra, tá? Tem que corrigir porque ele erra. Então, você vai precisar escolher um contexto, igual eu escolho a gramática normativa quando eu quero falar de linguagem. Escolho a gramática, eu escolho toda a minha área de letras lá, eu pego tudo que eu sei de letras e trago para cá e trabalho dentro com essa ferramenta, a gramática, a língua portuguesa. Mas eu domino a língua portuguesa, então, para mim é fácil. Para quem não domina, vai ser mais difícil. Usa ele mesmo para ele poder dar as respostas para você. Definiu, aí eu volto nele e falo assim para ele, ó. Acho que ontem a gente não copiou. Deixa eu pegar uma de outro cliente. Deixa eu pegar um exemplo de outro cliente aqui. A gente fez um estudo de persona aqui. Acho que eu não cheguei a produzir conteúdo para esse cronograma de conteúdo. Aqui, ó. Aí, olha só como que eu falei para ele. Dentro da linguagem que ele quer. Eu mostrei para ele que eu tinha feito uma proposta, mostrei tudo para ele, ó, o mapa da empatia, mostrei tudo, e falei para ele assim, ó, quero criar um cronograma de conteúdos para uma mentora emocional cujo posicionamento está descrito a seguir. Deixa eu ver se é isso que tá. Isso tá, né? Falei, ó, eu quero que você crie desse jeitinho aqui. Aí já dei a descrição da mentora, a proposta única de valor, listei as personas, listei a linha editorial, mencionei o mapa da empatia. Daí ele falou assim, com base nas informações fornecidas, podemos criar um cronograma para a mentora abordando diferentes temas. E aí ele me deu os temas. Ele me deu todos os temas. Eu não faço nada disso que ele me sugere, praticamente. Eu só pego mesmo como referência aqui, aí eu vou jogando muitas perguntas, eu nunca pego a primeira coisa que ele me dá. E aí eu vou fechando. Quando eu termino aqui, quando eu vou criar de verdade, eu ainda peço para ele me dar aqui o título, e aí eu vou sempre escrevendo tudo com ele. Mas vamos lá, a gente tem que definir linguagem. Então, quando eu criei aqui, vocês viram que eu já coloquei qual que era a linguagem, né? Eu não coloquei, viu? Eu errei, por isso que ficou ruim. Deixa eu ver se tem. Eu não coloquei a linguagem, por isso que ficou ruim. Coloquei a persona, olha aí, tá vendo? Eu errei aqui na hora que eu dei o comando para ele. Eu não falei para ele falar em... tá, mas eu já sei por que eu não falei. É porque na hora que eu vou criar o post exclusivo, daí eu falo, escreve esse no conversacional, escreve esse no motivacional. Nesse aqui você coloca um tom de voz persuasivo, nesse você coloca um tom de voz mais amigável. E aí eu vou pedindo para ele remexer. Quer ver? Isso aí. Eu peço para ele ir remexendo. Aqui, eu fui, nesse caso aqui, eu vim só até a linha editorial e peguei temas, porque é a pessoa que vai produzir os conteúdos.
Deixa eu ver se esse aqui, se tem. Escreva. Nananana. Uhum. Ó, vou mostrar esse daqui para vocês. Isso aqui era eu hoje de manhã sem inspiração. Deixa eu ver se é esse. Sei que eu falo para ele qual que é o título de linguagem. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta, Miriam. Quando a gente fala o tom da voz, que daí ele faz o texto de acordo com o que a gente especificou, ele também ele dá a entonação da voz para poder a gente ter uma ideia de como copiar, imitar esse tom de voz? Modulação, aí você tem que pedir para ele. Modulação de voz. Tem que pedir para ele aplicar a modulação. Então, ele vai te dar um tom de voz amigável, mas o texto é inteirão, é grandão, e tem modulações diferentes no correr do texto. Mas Aí você ele pode imita pedir pra ele som? modular a voz, que ele sugere modulações. Mas ele imita som, assim que nem... Não, ele sugere uma modulação. Ah, tá. Ele fala assim, uma voz mais entusiasmada e não sei o quê. Ou fale de maneira mais sussurrada, ele vai te dizer. Tá. Então, aqui, por exemplo, ó, eu falei para ele, eu dei um texto pronto, e eu falei, ó, com base nesse texto, eu criei 10 microconteúdos no formato estático, utilize headlines impactantes, mantenha o estilo de linguagem e tom de voz do conteúdo original. Porque o conteúdo original era um conteúdo meu, eu falei, eu quero que você escreva exatamente assim. Ele já tinha medido, né, em que vozes que estava aqui, ele já tinha me falado, olha, aqui está transitando entre um narrativo com um figurativo e blá, blá, blá. Eu falei, bom, então faça exatamente assim. Utilize esse tom. Aí ele vai utilizar o tom. Então, esse foi um exercíciozinho que eu achei bem legal, porque o que eu fiz? Eu peguei um texto no outro dia de uma pessoa, de uma especialista bem... Era uma página de vendas. E eu gostei muito do estilo daquele copywriter. E aí eu falei assim, eu quero saber que linguagem que ele usou, que tom de voz que ele está usando, o que ele está usando de recurso. Joguei o texto, falei para ele, avalia para mim e me diga qual linguagem ele está usando, qual é o tipo de comunicação e que tom de voz tem presente no conteúdo. Aí ele vai me dizer, ele fala, ele tem isso aqui. Aí o que eu faço agora? Quando eu gosto de algo, eu nem me dou o trabalho de analisar mais. Eu peço para ele analisar, aí ele analisa, daí eu digo para ele, ok, agora crie para mim uma apresentação de negócios usando esse tom de voz, essa linguagem, essa escrita. Entendeu? Que se você não souber, mas você tiver visto de alguém e você escrever para ele, ele vai conseguir te avaliar, ele vai dizer, olha, isso aqui está desse jeito. Aí você pede para ele criar daquele jeito lá. Então, você pega o seu comando e cria você mesmo o comando. Entendeu? E aí, ele vai fazer isso, tá, gente? Então, vou fazer o exemplo aqui para a gente fechar. Deixa eu voltar aqui no aula posicionamento e vou fazer um exemplo. Vamos continuar aqui na nossa arquiteta de restauro. Excelente. Obrigada. Crie para mim, para um teste, um conteúdo para Instagram no formato Reels, no formato de vídeo. Vou colocar no formato de vídeo. Use uma linguagem informal e persuasiva. Persuasiva, com um tom de voz, o que combina com informalidade? Tom de voz... Amigável. Amigável e combinado, mas eu quero ver o que ele vai fazer como divertido. Quero só ver o que ele... Ah, tá, eu não dei o tema. Então ele vai escrever qualquer coisa. Olha só o que ele fez, ó. Cena de abertura, uma família está reunida em torno de um antigo álbum, rindo e relembrando momentos do passado. E aí, galera, hoje eu quero compartilhar com vocês algo super legal que aconteceu comigo recentemente. Corta para o personagem principal caminhando pela rua com um sorriso animado no rosto. Sabe aquele móvel da família que sempre foi o centro das nossas histórias? Aquele que tem mais histórias que a gente pode contar? Aí ele vem, você viu que ele fala num tom? Aí ele te dá até, e como eu falei um roteiro de vídeo, ele já sabe o que é um roteiro. Legal. Dom informal. Você consegue até imaginar, né, a historinha. Uhum. Aí você viu que ele usou a palavra, ó, até mais, galera. Então, se você tem um imóvel cheio de histórias esperando para serem contadas, não perca tempo. Chama essa galera aqui e transforma o passado em um presente. Ai, que bonito, Ana! Bem legal. Dá para fazer.
Aí agora eu vou dizer assim, reescreva o texto para uma linguagem técnica em tons de voz. Combina com técnica. Depois me manda toda essa pesquisa que você já fez aí. Persuasivo. Você vai quebrar a sua cabeça e você criar os seus próprios. Que está dentro de vocês. Tema, aí, eu falei para ele ser mais técnico e mais persuasivo. Você sabia que a preservação do patrimônio arquitetônico não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade de valorização? Com o avanço da tecnologia e métodos especializados, é possível revitalizar esses imóveis mantendo a autenticidade histórica intacta. Nossa equipe de especialistas possui um histórico comprovado de sucesso. Imagine o potencial de valorização que isso pode trazer para o seu patrimônio. Não apenas você preserva a história da sua família, mas também investe em um ativo que só tende a se valorizar com o tempo. Você viu? Ele foi até o final. Não o que eu falei para ele? Seja formal, seja técnico e seja persuasivo. Seja informal, porém técnico e persuasivo. Se eu pedisse para ele ser formal, ele ia falar ainda mais pomposo e tudo mais. Entendeu? Então, o que você precisa definir? Qual que é o seu estilo de comunicação? Certo? Qual que é o seu estilo de comunicação? Como é que você fala? Né? O que combina com você? Certo? Gente, então, assim, eu não preparei os prompts porque eu falei, eu não sei quem vem. Então, se eu preparo todo um foco em terapeuta, vocês profissionais vão ficar de fora. Então, eu vou até mandar compartilhar esse material aqui com vocês, mas pode ser que ele fique muito confuso, muita informação ao mesmo tempo. E o que é muito mais legal para o desenvolvimento de vocês? Busquem assimilar isso. Mas eu não entendi. Façam perguntas do que vocês não entenderam. Porque daí eu melhoro a minha didática, eu melhoro a minha entrega, e vocês não ficam tão dependentes de um negócio que você precisa copiar e colar. Porque eu não gosto do copia e cola. O povo vende copia e cola, eu prefiro vender entenda e tente fazer sozinho. Entenda como que é, entenda o princípio, conheça a ferramenta e desenvolva o jeito de fazer. Porque se você copiar e colar, não vai funcionar. Eu dei exemplo na primeira masterclass que eu dei aqui, foi quando você compra um design pronto. Quem já comprou aí? Pacote de post. Quem já comprou pacote de post pronto? Nunca usou, Thelma? Não também? Auri, já comprou? Hoje aqui não tem ninguém, porque vocês praticamente não produzem conteúdo, mas na minha primeira sessão tinha bastante gente que já produzia e já tinha comprado, e era unânime, todo mundo falou a mesma coisa. Não funciona, o pacote pronto não funciona. Você acha ele lindo na hora que você compra, na hora que você vai colocar teu conteúdo nele, ele não encaixa. Entendeu? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, esse é o meu estilo, esse é o meu posicionamento, inclusive. Esse é o meu posicionamento. Ele é para você pensar, é para você mergulhar mesmo. Ó, a Auri já comprou e não deu certo. Então, se eu pego e entrego um comando aqui pronto para você, e você aplicar e ele for ineficiente, você vai dizer que o meu comando não foi bom. O meu comando não faz sentido. Né? Então, com base em... Agora, eu já sei qual que é o público de vocês, já sei que está mesclado aqui, mas todo mundo é prestador de serviço, né? Então, eu tenho até um prontinho aqui para prestadores de serviço, acho que ele vai servir, vou dar uma olhada nele se eu preciso adaptar, mas eu vou mandar para vocês. E aí, outra coisa, a ferramenta é muito nova, nós somos muito novos nisso, tem muita coisa para a gente aprender, então eu ainda também, eu nem sou especialista em ChatGPT, tem gente que já é especialista nisso, então o que eu estou dando para vocês aqui são insights, tá? São um início mesmo para a coisa toda, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Entreguei além, porque ficou longa mesmo a aula, porque eu fui dando exemplos de verdade. Se eu fosse só dar o prompt, ia ser uma coisa, e vocês iam ficar mais confusos. Mas o importante é que vocês tenham compreendido. E se não compreendeu de cara, tranquilo, relaxa, né? Vamos testando, vamos fazendo, que aos poucos a gente vai se acertando aqui, tá? Ótimo, eu adorei de novo. Obrigada. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Olha essa sala, gente, quanto mais gente a gente tiver aqui, melhor.
Quem mais quer abrir a câmera aí para a gente fazer um print? Não posso, acabei de tomar um banho, não dá. Ah. Podemos fazer aí, então? Podemos fazer o print, então? Fechou? Então, a Maria não vem, a Mara também deve estar ocupada, a Magali está dirigindo. E aí, se o Detran pega a Magali dirigindo numa videochamada, ela vai ganhar uma multa. Vamos lá, então, X. Gente, muito obrigada por todas vocês aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Obrigada, Ana, por ter me indicado. Tomara que seja presente. Adorei. Ana, e parabéns por mandar perguntas no grupo. Quando eu não responder, é justamente, ou eu não posso, ou eu quero dar o tempo para ver o que os outros estão sabendo. E aí eu quero justamente isso, vocês se ajudem, vocês sejam uma comunidade que se ajuda, que uma troca com a outra já avançou, já fez isso, vai lá. Aquilo que a Dani mandou hoje, gente, eu não sabia. O que ela mandou? Eu não sabia que o chat já tinha um WhatsApp. Jura? Ah, eu vi hoje isso, mas eu fiquei meio com medo de entrar. Eu não sabia que ele tinha uma comunidade já, e a comunidade é muito legal. Já na hora que eu vi a comunidade, eu falei, uau, que comunicação incrível, que comunicação bacana. Já dei ideia de conteúdo para minha cliente, já peguei, passei para frente lá o que eu enxerguei lá de potencial. E esse mundo digital é dinâmico, todo dia está chegando coisa nova. O ideal é a gente estar em comunidade mesmo, para a gente compartilhar o que chegou. Porque um fica sabendo primeiro que o outro, vamos lá, vamos contar. É um lugar de fofoqueiro mesmo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Na quinta volta, se voltar ao mesmo grupo, eu vou alongar o tema para falar de identidade visual, tá? Que é uma característica forte para posicionamento, aí eu vou trazer até uma convidada. Legal. Bom? Tá bom. Beijo, gente. Indiquem Obrigada. sempre. Bom? Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.